Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, vamos iniciar mais uma aula de educação física e para a primeira série do ensino médio, o que a gente faz agora é uma retomada das habilidades que vocês já conheceram, já viram no Fundamental 2, que é do sexto ao nono ano. Bom, deixa eu abrir meu caderno aqui que eu já tinha fechado. Eu acabei de terminar a aula, tinha pouca gente, então vocês precisam se organizar para participar da aula. Eu marquei num horário que não é muito cedo, que é 11 horas da manhã, então vamos nos esforçar, tá bom? Bom, a retomada que a gente vai começar agora neste segundo bimestre é lutas. Sim, vamos falar sobre lutas. Por coincidência, o quinto ano e o nono ano também estão falando sobre lutas, mas aqui a gente vai falar e vai ver de uma ótica, de uma forma diferente. Vamos discutir alguns pontos diferentes, né? Mas vamos começar fazendo uma retomada, relembrando tudo que a gente viu e o que a gente falou. Então, agora nós vamos ver as classificações de luta. Lembrar as classificações dos movimentos das lutas, tá bom? Então, são 3 tipos, a gente vai relembrar rapidamente para começar, né? Então, a gente tem que começar pelo começo, certo? Então, essa é uma informação que vocês viram ou deveriam ter visto no fundamental, no primeiro ciclo do ensino fundamental. E vamos lá. Lutas de percussão. São todas aquelas modalidades onde o lutador precisa tocar no adversário para conseguir pontos e daí então vencer o combate, tá? Alguns exemplos de lutas de percussão são boxe, esgrima, Muay Thai e karatê, e existem outras, muitas outras, onde o objetivo é o quê? Apenas você tocar no adversário. Não tá aqui, mas tem o taekwondo, que você tem que acertar ou no capacete colorido, que o lutador usa, ou no colete, que é colorido também. E aí a gente tem um árbitro que fica ali fazendo com que as regras sejam respeitadas e também observando se acontece pontuação de um dos dois lutadores. E ganha no final do combate o lutador que fizer mais pontos. Bom, para cada uma das lutas existe uma classificação, uma pontuação de acertos, outras não. E vamos seguir em frente. Acho que tem uma imagem aqui. Tem algumas imagens, né? Do boxe, a esgrima e o karatê. Vamos pro próximo. Então, as lutas de domínio. Então, elas são classificadas como lutas de domínio, aquelas onde o lutador precisa agarrar ou puxar, derrubar ou mesmo imobilizar o seu adversário para conseguir vencer. Então, alguns exemplos são... Opa, não apareceu. Não quer aparecer o exemplo? Deixa eu tentar com a caneta. Não quer aparecer o exemplo. Mas agora apareceu. Mas a gente tem o judô, o jiu-jitsu, o sumô, né? O sumô é um pouco diferente do domínio, não é um domínio de chão. No sumô. 1, 2, 9. Abafa o caso. Abafa o caso. O celular tocou. E tá ligado na caixinha de som. Mas... Power off. Pronto. Mas no sumô, os lutadores ficam em pé, não tem um domínio de chão, os lutadores ficam em pé, eles ficam dentro de um círculo, né? Círculo de areia, piso todo é de areia, e aí é feito um círculo com pedra, e o lutador tem que fazer com que o outro saia de dentro do círculo.
com a técnica que for, agarrando e puxando, ou agarrando e empurrando, né? Ou tentando girar, porque vocês devem imaginar como são os lutadores de sumô. Pesquisem se vocês não sabem, eles são muito grandes, eles são pesadíssimos, então é uma luta que precisa-se de muita técnica e força, tá bom? E a última classificação dos tipos de luta são as lutas mistas, nas quais estão envolvidos os dois tipos de técnica, as técnicas de domínio e as técnicas de percussão. Então, tanto tocar o adversário quanto dominá-lo, agarrando, derrubando ou imobilizando, valem pontos para que o lutador ganhe a disputa. E como um grande exemplo, a gente tem o MMA, que são as artes marciais mistas. Aí tá escrito entre parênteses em inglês, mas são as artes marciais mistas. E nessa modalidade, tanto você pode golpear, né? Tocar no seu adversário, quanto derrubá-lo e usar as técnicas de chão para dominá-lo, que tudo isso vale pontuação para que ele possa ganhar. Agora, vou voltar grande na tela. Pronto. Ops, voltei bem grande para a gente continuar falando sobre as lutas. E agora que vocês já relembraram as 3 classificações de luta, a gente vai falar agora dos 2 tipos de luta. Então, a gente tem as lutas que são consideradas como esportes de combate, que já se tornaram esportes, né? A gente tem grandes competições e eventos mundiais. E a gente tem as artes marciais, que estão mais relacionadas à arte mesmo e à cultura. Voltando para os esportes de combate, no esporte de combate, a gente tem uma esportivização da luta. Ela vira um esporte, tá? Essas práticas de luta. E a gente tem as grandes competições, as federações e confederações que cuidam de cada uma das lutas, que cuidam também da aplicação das regras e da coordenação dos grandes eventos e competições também, tá bom? Nas artes marciais, elas são voltadas à filosofia, né? Então, mais voltadas à parte de ensinamentos. A cultura é uma coisa mais enraizada na cultura de uma população. É também relacionada à religiosidade e ao modo de vida também. A pessoa modifica o seu modo de viver para que possa condizer com o que aquela arte marcial traz de ensinamento para a nossa vida, tá certo? Então, tanto dos dois lados, tanto nos esportes de combate quanto nas artes marciais, a gente vem trazendo uma coisa que é muito trabalhada e exercitada, que é o respeito ao seu adversário, o respeito ao seu professor, o respeito aos ensinamentos que são trazidos para vocês, para as pessoas praticantes daquela luta, né? E também a não violência. Por que a não violência? Porque a violência, ela tá ligada à briga. Briga e luta são coisas diferentes que precisam sim ser faladas e ser dissociadas, separada uma coisa da outra. Briga nada mais é que uma forma agressiva de tentar resolver uma situação. E a gente já sabe, já tá careca de saber que agressão, briga não resolve nada. O que resolve é sentar e conversar, porque somos seres, somos criaturas civilizadas e temos uma capacidade de raciocínio e de cooperação muito grande, que é isso que nos difere dos outros
mamíferos e os outros seres vivos deste planeta. Por quê? A gente tem uma capacidade de cooperar um com o outro para conseguir realizar alguma coisa. E isso faz com que o ser humano esteja muito à frente em relação à evolução dos outros animais. A gente tem animais que são, em relação à inteligência, eles são mais inteligentes, eles usam mais o cérebro do que o ser humano. Mas o ser humano, com essa capacidade de adaptação e com essa capacidade de cooperação, faz com que a gente tenha se desenvolvido mais, tá? Então, é muito importante a gente trazer para a escola esse debate de lutas e de briga e saber que são duas coisas diferentes, muito diferentes. Eu estava comentando na aula agora há pouco que dentro da luta a gente tem um respeito muito grande pelo nosso, no caso do judô, pelo sensei, que é o professor, é aquela pessoa que está te ensinando, que está te trazendo todos os ensinamentos, aquela filosofia de vida. E muito respeito ao criador do judô. Então, tanto no início quanto no final de cada aula, a gente faz um agradecimento ao professor pelaquela aula, a gente agradece, a gente faz uma reverência ao nosso professor, a gente faz uma reverência àquela imagem, àquela pessoa, a pessoa que criou o judô, né? Tem todo um respeito. Quando termina a aula, os alunos menos graduados cumprimentam os professores, os outros colegas que são faixa preta, eles são cumprimentados também. Então, assim, é tudo muito respeitoso. As pessoas que têm uma graduação maior, as pessoas que passam o ensinamento, elas são honradas, né? Os alunos, os estudantes, eles honram aquele professor. Então, eu acho importantíssimo a gente discutir sobre isso na escola, porque o respeito entre os alunos, entre os professores, entre os alunos e professores, entre os professores e os alunos, é uma coisa muito importante que precisa estar no cotidiano e precisa ficar enraizado dentro da nossa cultura, que o que tem sido muito triste de alguns anos para cá, né? Já há alguns anos vem acontecendo isso, né? De acontecer agressões ou brigas ou discussões dentro da escola, dentro da sala de aula. Isso é muito triste, porque o professor está aqui para ensinar, para trazer informações, para trazer cultura para vocês, ensinamentos. Então, não só porque eu sou professora eu tô falando isso. Tô falando isso porque eu já fui aluna e eu perdi uma professora muito querida de educação física há pouco tempo, de Covid, e isso é muito triste, porque eu não tive a oportunidade de rever essa professora, falar, olha, você me inspirou, hoje eu sou professora de educação física também, eu sigo muito das coisas que você me ensinou, mas muitas das coisas que eu não concordava eu modifiquei e faz muita diferença para minha aula, né? Então, é muito importante a gente saber reconhecer e respeitar todo o valor que aquela luta ou que aquela luta tem para agregar para a gente, ou o professor também, tá bom? Então, foram esses os questionamentos da aula de hoje. Eu espero que o resumo tenha ficado legal para vocês. Me falem se está sendo produtivo esse resumo para vocês, se está sendo legal, se está ajudando, senão eu paro de fazer, né? Porque eu espero a aula acabar e falo para vocês resumidamente tudo que a gente falou durante a aula. Tem um questionário do Google Forms, que é em forma de provinha com pontuação, tá bem legal. Tem imagens, eu espero que vocês tenham feito anotações dessa aula, se não fizeram, assistam de novo e façam anotações, porque vai ajudar vocês na hora de responder o questionário, certo? Esse questionário vai ter um link no WhatsApp e no Classroom. Eu consegui organizar meu Classroom, então agora, esse segundo bimestre, se Deus quiser, vai funcionar, tá bom? E eu vou mudar aquele esquema de roteiro, porque eu acho que ficou complicado para alguns alunos. Para abrir, não tinha um aplicativo e tal, então eu vou colocar direto no WhatsApp mesmo, combinado?
Qualquer coisa, mandem perguntas, eu responderei dentro do meu horário de trabalho, que é o horário da manhã. Minha vida estava muito conturbada, estou ainda com ansiedade e muito... Eu sou acelerada e eu estava muito desorganizada com a minha vida e com o trabalho também, não estava conseguindo dar conta das coisas, então eu parei, pensei, analisei, né? Por isso que eu fiz aquela autoavaliação para vocês, que me ajudou e eu achei que ajudaria também a analisar e reorganizar para que as coisas funcionem de uma maneira melhor, né? Então, eu vou atendê-los, sim, responderei todos, sim, dentro do meu horário de trabalho, de terça a sexta, tá certo? No período da manhã. No máximo, até 1h30 da tarde eu tô respondendo, depois eu paro de responder e fica pro outro dia, porque esse é meu horário de trabalho e eu não estou ganhando a mais para ficar fora do horário. Eu tenho uma vida, tenho filhos, tenho gatos, tenho roupa para lavar, casa para limpar, eu não tenho ajudantes. Então, eu preciso dar conta de tudo. Eu dava conta antes, então eu tenho que continuar dando conta, certo? Conto com a cooperação de vocês. Se quiserem, deixem questionamentos nesse vídeo para que a gente possa fazer uma discussão produtiva, tá bom? Então, boa semana. Beijo para vocês. Tem aula no Centro de Mídias na sexta-feira, ok? Estarei por lá assistindo a aula, gente. Tchau, tchau. Espero que tenha ajudado com este resumo.